Bom, a gente vai começar o nosso seminário aqui sobre átomos e moléculas de sal. Nosso grupo é formado por João Heitor e Jefferson Pereira, a disciplina de Física Moderna. Vou começar falando a definição aqui. São propriedades químicas correspondentes a um dos tipos de substância mais abundantes na natureza, os sais. Na maioria das vezes, as reações químicas ocorrem entre os ácidos e bases. Ele é um composto formado por um cátion diferente de hidrogênio e um ânion diferente de hidroxídio de sódio. O cloreto de sódio dá ao cátion Na positivo e o ânion Ci negativo. Portanto, o sal é um eletrolito iônico formado por uma reação entre um ácido e uma base. Como podemos ver aqui da esquerda para a direita, são os reagentes e os produtos dos reagentes. As características são considerados bons condutores de energia no meio aquoso, possuem facilidade de reação com ácidos, com bases, metais e também com outros elementos iônicos, desde que apresentem características químicas diferentes. São compostos químicos por íons e não por moléculas, como ocorre em outras substâncias e compostos. Uma parte significativa deles são venenosos. Eles são de caráter sólido e possuem uma estrutura cristalina. O que faz ele ter essa característica sólida é a atração entre os íons, faz com que sejam formados os retículos cristalinos. Os iônicos vão se aglomerando de forma geométrica bem definida, conforme a imagem aí da estrutura molecular do cloreto de sódio, onde o Na positivo é o Ci é o ânion. E quando eles se aglomeram dessa forma geométrica, faz com que eles tenham essa estrutura sólida e cristalina. Outra característica é a fusão e ebulição desses compostos, que ocorre em temperaturas bem elevadas. Porque a força eletrostática que une os íons ela é bem intensa e exige uma maior quantidade de energia para rompê-la. Assim fazer com que a substância mude de estado físico, o que representa mais tempo no fogo. Vamos usar como exemplo o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que ele possui um ponto de fusão igual a 801 graus Celsius e um ponto de ebulição igual a 1403 graus Celsius. Tipos de sais. A neutralização dos ácidos pelas bases pode ser total ou parcial, que vai dar origem a vários tipos de sais, como os ácidos, básicos, neutros, mistos ou hidratados. Eu vou falar de alguns deles agora. O sal ácido ele é formado por dois cátions e somente um ânion. É representado por essa fórmula molecular, NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. Os íons responsáveis pela formação deste sal podem ser visualizados pela sua dissociação eletrolítica. O sal básico, ele apresenta dois ânions e um cátion. É representado pela fórmula molecular AlHO2Cl2, que é o cloreto de básico de alumínio. Também pela dissociação eletrolítica. O sal neutro. O sal neutro produto da neutralização total de um sal ácido ou de uma base. Se for neutralizado, ele indica que não existe íons
de hidrogênio e hidróxido de sódio. Sendo assim, são identificados pela ausência na forma dois íons. Por exemplo, o carbonato de potássio e o cloreto de sódio. O sal misto, ele é composto por dois cátions ou dois ânions diferentes. A sua fórmula molecular é NaLiSO4. Por exemplo, o sulfato de sódio e o lítio. E, por último, o sal hidratado. É aquele que, na sua composição, é encontrado água e as moléculas de água ficam localizadas no retículo cristalino da estrutura salina. A sua estrutura molecular é CaSO4.2 e o H2O. Por exemplo, o sulfato de cálcio hidratado. Bom, eu vou falar sobre os principais tipos de sais. O primeiro aqui é o cloreto de sódio, o NaCl. Ele é comumente utilizado na alimentação para temperar os produtos e auxiliar na conservação de certos alimentos. O cloreto de sódio é um dos elementos que constitui o soro caseiro aplicado para evitar a desidratação. No comum sal de cozinha, além do cloreto, eles usam também uma quantidade de iodeto de sódio, que é o NaL, cloreto de sódio, que é o NaL, e o potássio, que é o Kl. O próximo sal é o nitrato de sódio, o NaNO3. Ele é também conhecido como o salitre do Chile. O nitrato de sódio ele é um tipo de fertilizante na agricultura que serve para adubar a plantação. Um outro uso comum desse sal ele é na fabricação de pólvora, no carvão e também no enxofre. O próximo sal é o carbonato de sódio, o Na2CO3. Ele é comercialmente o carbonato de sódio ele é vendido com o nome de barrilha ou de soda. Ele é utilizado nas indústrias de fabricação de vidro comum ou dos sabões. O próximo é o bicarbonato de sódio, o NaHCO3. Dentre as características e os principais tipos de sais, encontra-se o famoso bicarbonato de sódio, que é comumente utilizado pelas pessoas. Ele é utilizado em antiácidos estomacais, na produção de fermento químico, e ele é responsável pelos crescimentos dos pães e dos bolos, além de ser aplicado na fabricação de extintores de incêndio também. O próximo sal é o fluoreto de sódio, o NaF. O fluoreto de sódio ele é usado na prevenção de cáries dentárias. Ele é usado também nos cremes dentais e na fluoretação da água potável, que é a água que sai da torneira. O próximo sal é o carbonato de cálcio, CaCO3. O carbonato de cálcio ele possui várias aplicações. Por exemplo, ele é encontrado livre na natureza, formando o calcário e o mármore. Ele participa do processo de obtenção de cal hidratada. Ele integra a fabricação de vidro comum. E também, já na construção do mármore, ele é aplicado em pias, pisos, escadarias, dentre outros materiais do mesmo gênero. O próximo sal é o sulfato de cálcio, o CaSO4. O sulfato de cálcio ele tem aplicação baseada na fabricação do giz escolar, sendo o gesso uma variedade do sulfato de cálcio hidratado, e que é muito utilizado em técnicas de tratamento de ortopedia, para obtenção de estuque e entre outros. Ele também é aplicado na fabricação de gesso de porcelana da construção civil. Nomenclatura dos sais. Bom, os sais, eles são, como o João disse, eles são divididos em sal normal, sal ácido, o sal básico, o sal misto e o sal hidratado. A nomenclatura do sal normal é bem simples. Vai ser o nome do ânion mais mais o nome do cátion. Por exemplo aqui, o brometo de magnésio, o MgBr2. O meu ânion é o meu Br2. Aí vem o di mais o magnésio. O nome do ânion, di mais o cátion. Mas também ele pode ser formado com um NOx em algarismo romano
ou com ICO no NOx maior ou OSO no NOx menor. Por exemplo aqui, o FeBr3, o brometo de ferro 3, no caso aqui o NOx, ele é mostrado em algarismo romano do brometo, ou brometo férrico. Como o NOx do ferro ele é maior, então fica brometo férrico, usa o ICO no final. Já no sal ácido, vai ser o nome do ânion, mais o prefixo, mais o ácido, mais o nome do cátion. Ou pode ser o prefixo, mais hidrogênio, mais o nome do ânion, mais di, mais o nome do cátion. Por exemplo aqui, o KH2BO3, o borato de ácido de potássio. O nome do ânion aqui vai ser o borato, o prefixo di, mais o ácido, que é o H2, de potássio, que é o K. Ou aqui outra nomenclatura vai ser o prefixo di, mais o hidrogênio, o nome do ânion e o borato de potássio, que é o nome do cátion. A próxima nomenclatura é o sal básico, que pode ser formado pelo nome do ânion, mais o prefixo, mais o básico, mais o di, mais o nome do cátion. Ou pelo prefixo, mais o hidróxi, mais o nome do ânion, mais di, mais o nome do cátion. Por exemplo, sulfato de básico de estanho 4. A gente tem aqui o ânion sulfato, o prefixo di, mais o básico, de estanho, mais o nome do cátion, que é o estanho 4. Ou pelo prefixo di, mais pela hidróxi, mais o nome do ânion, que é o sulfato, mais di, mais o nome do estanho, sulfato de estanho 4. O sal misto já muda um pouco a nomenclatura. Vai ser o prefixo, mais o nome do ânion, mais o di, mais o prefixo, mais o nome do cátion. Por exemplo, o MgBrCl, que é o brometo cloreto de magnésio. O sal hidratado, ele já também tem uma nomenclatura diferente, que vai ser o nome do ânion, mais o di, mais o nome do cátion, mais um prefixo, mais hidratado. Por exemplo, o CaCl2, 2H2O, que vai ser o meu ânion, o cloreto de cálcio, di, que é o meu prefixo, vai ser o cloreto, mais o di, mais o nome do cátion, que é o cálcio, mais o di, que é o prefixo, mais o hidratado, que é o meu 2H2O. Então é isso. Muito obrigado e boa noite.